Sejam bem-vindos ao Histórias e Café. Sou o apresentador Paulo Pessoa. Eu sou Paula Champ e você vai conferir também neste podcast trechos de depoimentos colhidos de parentes especialistas e pessoas que vivenciaram o ciclo do café na cidade de Campinas. Parte do acervo sonoro do MUCA, Museu do Café de Campinas. Contamos também com a participação do coordenador do museu, Márcio Christian Ferreira. Obrigado, Márcio, pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite, poder representar o Museu do Café de Campinas e trazer um pouco do que a gente tem lá sobre a história do café e também do município de Campinas aqui na rádio da Unicamp. O Museu do Café, ele fica no Lago do Café, né, em frente à Lagoa do Taquaral, dentro do Complexo Taquaral. O endereço é Avenida Heitor Penteado, 2145, e os horários de funcionamento durante a semana de terça a sexta, das 9 às 17 e aos sábados, das 9 às 15. O telefone do museu é 3296-1104 ou através do nosso e-mail museudocafé@campinas.sp.gov.br. Você poderia também contar um pouco da história do museu? Sim, Paulo, o Museu do Café, na realidade, ele foi inaugurado em 1996. É um dos museus mais antigos desse tema no Brasil, né? E ele está localizado no Casarão do Café, que é a antiga sede da Fazenda Taquaral, uma sesmaria do Francisco Barreto Leme, fundador de Campinas. Ele foi sede também, nesse século XX, do IBC, Instituto Brasileiro do Café. E a partir de 1991, esse parque vindo para a prefeitura, para a municipalidade, o casarão foi então transformado em museu. A partir de 1996, ele começa a funcionar como museu e ele teve alguns períodos de interrupção devido ao aparecimento da febre maculosa no parque, de 2010 a 2015. Em 2015 ele foi reaberto e a partir de 2017 começou a implementar programas educativos, aumentou exponencialmente o atendimento ao público, também com eventos como o Festival do Café, que a gente já realizou a 4ª edição, agora em julho. O Museu do Café ele foi redescoberto ou mesmo descoberto pela população campineira, que muitas vezes não ignorava a presença deste museu no município. Você poderia dar uma contextualização inicial da história do café? A gente trabalha bastante isso no museu, né? A gente tem o café como a bebida mais consumida no mundo, né? E o Brasil como um dos maiores consumidores, segundo ou primeiro maior consumidor dessa bebida. A história é muito interessante, cheia de aventuras, de romances e passagens impressionantes. Algumas lendas relatam a origem do cafeeiro, né, da planta. A mais popular e que também mais gosto de contar é sobre o Caldi, que é um pastor na Abissínia, né, atual Etiópia, nordeste da África, que observando suas cabras se alimentando daquele fruto, ele percebe que elas ficam muito mais ágeis, muito mais energia, então ele resolve experimentá-las também. A partir daí ele leva para seu vilarejo, eles começam a provar várias formas de preparo. Enfim, é tudo lenda, mas com o passar dos anos eles desenvolvem essas técnicas de torra, moagem e preparo da bebida. A princípio só nos países árabes, né, que era o grande império na época e dominava toda essa região. E depois, até pelo contato dos árabes comercial e também em guerras com os europeus, os italianos e outros países como a França também. Isso é bastante relevante na história, considerando que antes das 3 bebidas quentes revigorantes, que são o café, o chá e o chocolate, as pessoas na Europa, por exemplo, consumiam bebidas alcoólicas logo no café da manhã, que não era muito saudável e nada producente. E a partir daí, com esse aumento do consumo, os árabes monopolizam a produção e o comércio, né, da bebida, até que os holandeses conseguem levar algumas mudas para suas colônias, depois para Amsterdã, a princípio nas suas colônias orientais, e depois aqui, colônias ocidentais, as Índias Ocidentais, aqui na América Central. Essa produção vai aumentando, proporcional ao consumo, né, no Velho Mundo, até que em 1727, através do Francisco de Melo Palheta, ele chega ao Brasil, inicialmente em Belém do Pará,
e passa-se quase um século até o café virar uma produção comercial, né? A princípio ele é produzido em pequenas quantidades, não conseguem o mesmo êxito que conseguiram as colônias holandesas e francesas. Só no início do século XIX mesmo que essa produção começa a aumentar. A princípio em terras fluminenses, no Rio de Janeiro e se estendendo posteriormente ao Vale do Paraíba, entrando no estado de São Paulo. Passado isso, em Campinas, logo no começo do século XIX, consta que o tenente Antônio Francisco de Andrade traz o café para Campinas e começa uma produção muito tímida ainda, onde hoje é a Avenida Francisco Glicério foram os primeiros terreiros de seca de café. Mas os fazendeiros, os antigos senhores de engenho, né, não veem aquilo como uma possibilidade comercial, e sim como um cultivo de quitanda, é um termo que eles usavam, que era para vender ali mesmo, como troca, apesar de já ter uma grande produção no Rio de Janeiro. Aos poucos, em meados do século, Campinas começa sim a produzir muito café. São Paulo passa o Rio de Janeiro como grande produtor do café e Campinas vira esse centro produtivo. A região de Campinas ultrapassa o estado do Rio de Janeiro e o Vale do Paraíba na produção, isso em meados do século XIX. Esses barões do café, já no tempo do açúcar, eles já desfrutavam de situações muito boas, eram figuras muito cotadas. Mas o café dominou o açúcar, então eles se tornaram-se grandes fazendeiros e Campinas se expandiu como um centro de café de maior importância. Era conhecida como a capital agrícola do estado de São Paulo. O que dizimou Campinas foi a epidemia de febre amarela. Campinas era tão importante que companhias de teatro vinham diretamente da corte, passavam para Campinas, não davam nem café para São Paulo. Campinas tinha um excelente teatro dado por particulares, o Teatro São Carlos. Também a Sara Bernard, artistas famosos vinham a Campinas. Foi uma época muito boa para o Brasil. Inicialmente o Brasil era voltado a sua economia para cana-de-açúcar. Como foi essa passagem da estrutura das fazendas para os cafezais, incluindo a mão de obra? O ciclo anterior ao ciclo do café é o do açúcar, realmente. E as fazendas eram estruturadas para a produção de açúcar, baseada em mão de obra escrava, força motriz animal. Então não tinha uma estrutura muito grande. A partir da chegada da cafeicultura e de toda a demanda mundial pela produção de café, as fazendas vão sendo modernizadas. Então as fazendas do oeste paulista, aqui região de Campinas, a Ribeirão Preto, elas são fazendas muito mais modernas. A partir das primeiras décadas do século XIX, na realidade, já há uma tentativa de mão de obra salariada. Um ponto crucial nessa mudança da mão de obra escrava para assalariada é o da fazenda Ibicaba, que pertencia ao senador Nicolau de Campos Vergueiro. Ele, num primeiro momento, traz 80 famílias de colonos portugueses e começa esse processo de substituição da mão de obra escrava pela assalariada. Obviamente não foi um processo tranquilo, não foi um processo bom, principalmente para os colonos que vinham. Outras fazendas acompanharam esse movimento. E a negociação com a imigração, com os imigrantes, era feita pelo próprio proprietário. Ele ia para a Europa, descia, existiam os agentes na Europa, como hoje é um moderno gato, né? A Europa estava vivendo, no final do século XIX, houve a Guerra Franco-Prussiana e houve também a guerra entre as repúblicas italianas, porque a Itália também não existia como país, eram várias repúblicas que estavam brigando entre si. Então, socialmente, a Europa estava destruída. E o café aqui era uma planta que era a base da economia, né? E com a abolição da escravatura, se bem que Campinas era um polo moderno de produção, a escravatura aqui ficou segregada entre os mais conservadores, entre os monarquistas, né, extremamente conservadores, né? Mas, por exemplo, o Campos Salles, que foi também da época
pela fundação do Partido Republicano, eram mais modernos. Então, a relação de trabalho existente era de parceria rural, que até hoje eu tenho aqui. Meu bisavô, Salvador Leite Camargo Penteado, era republicano. Ele se formou na Universidade do Largo São Francisco, da turma de 1874. Na universidade montaram uma célula abolicionista. E aqui nessa fazenda baseou-se os escravos fugiam das outras fazendas, vinham para cá e eram escondidos. Aqui tinha um túnel aqui embaixo dessa mata e eles eram escondidos. Como eles eram muito parecidos entre si, ficava 6, 7 meses e depois dava-se alforria. Com isso eles ganhavam a liberdade. Por isso também que nós temos várias pessoas de origem negra com o sobrenome Penteado, em homenagem à alforria, né? Então meu bisavô foi a primeira geração republicana. Com a queda da monarquia, primeiro com a abolição da escravatura, e houve uma ruptura. Aí foram trazidos os primeiros colonos. A minha bisavó foi para a Europa, vovó Leonor, em Palermo, no porto de Palermo. Quando ela chegou lá, a fome e a miséria eram terríveis, né? E ela trouxe os primeiros colonos para cá. E ela trouxe daqui, nessa fazenda tiveram os colonos belgas, colonos italianos e piemonteses. E que vieram trabalhar. O sistema de pagamento era um sistema de parceria. Essa parceria eram 7 ruas de café para cada família que podiam plantar arroz, feijão, milho, mandioca para o seu custeio. Cada família podia criar também porcos, galinhas à vontade. Então existia uma relação, vamos dizer assim, democrática de trabalho e no final da safra o trabalhador, naquela época era chamado colono, recebia em café. Porque o casarão, o sobrado, que a gente sempre falava sobrado, né? Ele foi reformado. Muitas coisas foi assim, como a Eunice já falou, do piso trocado, de azulejo, peças de banheiro. Abaixo, né? Não. Então, quando eles mexeram no telhado, que estava tudo podre, e era tudo telhado de madeira, na reforma, o Geraldo falou que em cima do forro tinha coisas escondidas dos escravos, tipo fuzil, espingarda, corrente, porque ali chegou a ter escravo nessa fazenda. Meu nono falava que tinha, quando eles vieram para cá, já estava sendo a libertação, né? Mas depois da libertação ainda demorou um pouco tempo ainda para, né? E ele chegou ainda a ver escravos, né? Ele era mocinho, né? Os fazendeiros, acostumados com a mão de obra escrava, não têm o feeling de tratar os trabalhadores, os colonos, os imigrantes europeus, como trabalhadores assalariados e acabam negando-lhes direitos e tratando-os como escravos. Obviamente, os colonos não se dão bem. Tinha um sistema de parceria. A família de colonos deveria produzir os cafés e, aos poucos, pagar as suas dívidas, porque as passagens, até as coisas que eles utilizavam para trabalhar, o fazendeiro cobrava desses colonos. Então, as famílias que eram para pagar essas dívidas em 4 anos no máximo, acabavam passando muito mais tempo. Fora isso, as condições eram péssimas. Então, nesse primeiro momento, não foi uma experiência bem sucedida. Só a partir da segunda metade do século XIX, 1870, que aí sim você tem algumas coisas que contribuem para essa imigração ser exitosa para o Brasil. Primeiro, a restrição dos Estados Unidos da América quanto à imigração. Então, eles começam a receber menos imigrantes e esse fluxo migratório, principalmente de italianos, acaba se deslocando para o Brasil por também problemas políticos, econômicos na Itália. Vindo para cá num processo diferente, num sistema diferente. Eles vêm com subsídio do Estado e são, de fato, assalariados. Não tem mais essa parceria que, na realidade, não era vantajosa para os colonos. E aí sim, a partir dessas décadas finais do século XIX, a imigração aumenta consideravelmente e contribui
é muito importante isso, não só para a parte econômica, como também cultural, né, para o estado de São Paulo. A gente tem uma miscigenação muito grande com imigrantes de várias nacionalidades. Temos o Museu da Imigração em São Paulo que conta muito essa história, né? Então isso contribui muito para essa riqueza do estado de São Paulo. O meu avô e minha avó, da parte do meu pai, eles vieram da Itália. E meus avós, da parte da minha mãe, vieram também da Itália, mas eles vieram assim, moço ainda de lá. Meu nono era Marcos Gramasco, minha nona era Maria Pavarim, a minha avó era Virgínia e meu avô era Celeste. E eles vieram... Eu me lembro que minha mãe conta é que os pais delas vieram morar aqui na colônia, que era do Joaquim Bento. Depois o Joaquim Bento fez doação para a prefeitura, desta parte onde tinha a colônia, perto da lagoa. Depois eles foram trabalhar na fazenda Sete Quedas, que era também do Joaquim Bento. E lá que minha mãe conheceu meu pai. Foi lá que eles casaram. E, Márcio, você tocou no ponto do enriquecimento que tivemos culturalmente com o processo de imigração no Brasil trazido pelo café. A respeito do avanço das tecnologias, das ferrovias, como o café trouxe isso, principalmente para o estado de São Paulo? Esse montante de recursos que vem através do café, ele gera uma revolução tecnológica, industrial, comercial no estado de São Paulo. São Paulo vira um centro produtor e para atender toda essa demanda de produzir, beneficiar e exportar o produto principal, que era o café, você tem o desenvolvimento dessas tecnologias. Você tem, na realidade, o desenvolvimento da tecnologia brasileira nesse período. Você tem a vinda de americanos e ingleses para implementar as primeiras indústrias, mas através dessas primeiras indústrias criadas para beneficiar os grãos e exportar, você tem o desenvolvimento dessa tecnologia brasileira. Quer dizer, a gente aprende e desenvolve o nosso pátio industrial. E as ferrovias são parte fundamental nesse processo. Está intrinsecamente ligado à história da cafeicultura, pois elas são construídas para atender os fazendeiros com produções cada vez maiores de café, uma necessidade de exportar, no caso aqui em São Paulo, pelo Porto de Santos. Então, a primeira ferrovia começa com o Barão de Mauá e depois passa ao controle dos ingleses. A São Paulo Highway liga justamente o Porto de Santos a Jundiaí, a Campinas e a várias outras ferrovias, como a Paulista, Mogiana, Sorocabana, que basicamente para escoar essa produção enorme de café. Por outro lado, na contramão, também serviam para levar esses novos trabalhadores que chegavam aos milhares todos os dias até as fazendas de café, e também os produtos passam a ser importados a partir do momento que a mão de obra assalariada tem uma demanda comercial também. Então, toda essa malha ferroviária construída, 1870 é uma década muito importante nessa ampliação das ferrovias, né? Até meados do século XX é o principal meio de transporte do estado de São Paulo e, com certeza, do Brasil. E além dessa evolução na malha ferroviária brasileira, qual outros avanços tecnológicos que o café acabou trazendo para o Brasil? A gente tem a criação, em 1887, do Instituto Imperial, que torna-se o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que é o órgão de pesquisas, desenvolve a maior parte das variedades da rubiácea, do café, hoje são desenvolvidas pelo IAC e ainda hoje desenvolve um papel muito importante. Esse instituto de pesquisa vem o convite a pesquisadores não só do Brasil, como de outros países também, né? Então Campinas e São Paulo já começa essa tradição acadêmica de pesquisa científica nessa época. A vinda de indústrias, principalmente inglesas e americanas, aqui em Campinas temos os exemplos da Liderud e também da McHart, que são empresas voltadas a princípio à produção de equipamentos agrícolas, né? Então isso dá um start, né? um começo nessa industrialização de São Paulo, posteriormente do Brasil, justamente para beneficiar a cafeicultura. Falando um pouco mais das fazendas,
O próprio MUCA, né, o Museu do Café, ele foi um espaço de fazenda. Aqui em Campinas, você teria conhecimento de outras antigas fazendas, como elas estão agora? A gente tem nesse processo, né, de modernização dessas fazendas do Oeste Paulista, uma evolução, né, arquitetônica, como bem fala o livro Arquitetura do Café, do professor André Argolo, aqui da Unicamp. Essas fazendas viram verdadeiros centros produtivos, ao contrário das fazendas cana-de-açúcar, que se ocupavam também um pouco com algodão, um pouco com café. Elas viram verdadeiras indústrias. O café, além de ser produzido, ele é beneficiado na própria fazenda. A gente tem algumas fazendas interessantes aqui, como a Fazenda Sertão, que é em Joaquim Egídio, área de Souza, Joaquim Egídio. A gente tem ruínas da Fazenda Jambeiro, que foi uma fazenda muito importante também, né, nesse ciclo. Infelizmente hoje o casarão encontra-se bastante deteriorado. A Fazenda Taquaral, né, cuja a sede abriga o Museu do Café, e várias outras que foram muito importantes nessa produção cafeeira aqui da região de Campinas. Mas essa sede da Fazenda Taquaral, ela não é autêntica, porque a antiga ruiu. A antiga, porque é a parede pop, por exemplo, a parede pop. Ocorre que o reboco atual pegar tem que colocar uma tela e amarrar um arame, e o arame tem que ser galvanizado para não sofrer corrosão, e aí colocado, e tem que pôr a massa, tem que pôr açúcar também na massa para dar uma consistência. Exatamente. E a volta toda da casa tem uma sapata de concreto, porque essa parede todinha aqui estava ruim, ocorria risco de cair. E as madeiras daqui, todas elas, o que eu fico admirado, porque tem toras de 70 centímetros de espessura, e tudo, eu não sei como o peso daqui foi parar lá em cima, mas aí, consultando, eles punham um sistema de junta de boi, né? Então, com carretilha, fazia uma rodando. Fazia rodando, porque não tem ser humano nenhum consegue carregar aquilo lá que está lá em cima. A estrutura da casa toda de aroeira, tudo de aroeira. Inclusive, para pregar os pregos, a broca tem que ser uma broca de aço rápido, especial. Tem que furar com a broca para depois bater o prego no buraco. E mesmo assim o prego verga, porque é uma madeira muito dura, né? Então, as casas, elas não eram feitas de uma vez só, elas eram feitas por etapas, porque quando o pessoal estava trabalhando na lavoura, quando voltar, porque não podia... O café, ele tem assim 7, 8 meses do ano de trabalho. E depois tinha 3 ou 4 meses de ociosidade. Não pode fazer, não pode. Ocioso. Então eu sempre estava construindo, né? O casarão original do começo do século XIX, ele foi demolido na década de 50 para a construção do prédio atual. Foram respeitadas as características básicas, assim como o local do imóvel, mas ele teve que ser reconstruído metade do século passado, mas que não tira sua relevância, né, por ainda preservar essas características. Você podia contar também, Márcio, pra gente um pouco de como foi o fim do ciclo do café, tempo que ficou o Brasil esquecido do café, até essa recente redescoberta. Mundialmente a gente voltou a esse interesse pelo café brasileiro. É muito interessante essa passagem do século XX. Você tem uma produção enorme, crescente, e a diminuição da demanda mundial. E, por política, os cafeicultores conseguem subsídios do governo, o que é extremamente nocivo para a economia brasileira. Com a quebra da Bolsa de Nova York, uma crise mundial, entre guerras também, você tem uma queda muito grande nesse consumo. Então, os fazendeiros obrigam praticamente o governo a subsidiar a sua produção, a comprar a sua produção, que é cada vez maior, e não tem mais mercado consumidor. A partir dessa época, uma queda muito grande. O governo acaba queimando os estoques até para poder levar um pouco o preço da commodity, porque na lei da oferta e da procura você tinha tanta oferta que o preço despencou. E o Brasil vai paulatinamente abandonando o café,
até pela perda da força desses cafeicultores como políticos, né? Você tem a Era Vargas, até que 1950, mas até 1950 a grande parte da produção brasileira, exportação brasileira ainda era o café. Infelizmente, o Brasil abandonou essa tradição de ser o grande produtor mundial e outros países ocuparam esse espaço, como a Colômbia, Costa Rica e os países da Ásia ocuparam esse espaço. E a gente tem essa segunda metade do século XX de total abandono das políticas e também dos cafeicultores tradicionais, que passaram por grandes dificuldades. Daí também o abandono de muitas fazendas, né? A transformação completa dessas fazendas em outras coisas. Já agora no século XXI, felizmente, a gente tem a chamada terceira onda do café e o aumento do consumo de café de qualidade, como vinho, cerveja e outras coisas. As pessoas se atentam à qualidade do produto, que infelizmente no Brasil foi muito esquecida, né? O importante era a quantidade e o café nosso ficou muito ruim. Então você tem o acréscimo desses cafés gourmets, desses cafés especiais, com um preço bastante elevado, o que gera a possibilidade de pequenos agricultores voltarem a produzir o café. Então, o café tomou o espaço da cana, a cana tomou o espaço do café, e agora, felizmente, em várias regiões de São Paulo, de Minas, Espírito Santo, Rondônia, o café vem retomando essa produção. Infelizmente, com as políticas internacionais, os cafeicultores não são muito beneficiados. Eles produzem, recebem muito pouco pela produção e muitos deles abandonam, criando até crises humanitárias como a da América Central, de produtores que simplesmente tiveram que abandonar suas fazendas porque pagavam para trabalhar. Mas assim, cada vez mais as pessoas vêm se preocupando com a qualidade do café e também com a origem, né? Que isso é muito importante. Foi produzido aonde, o tipo de mão de obra que é feito, o tipo de processo, se é utilizado agrotóxico, se é uma produção mais orgânica, mais natural. E isso tudo agrega valor ao produto e os produtores aos poucos vêm percebendo isso, que é importante ter uma produção, né? Mas também com qualidade. No Museu do Café, atualmente, a gente procura essa interrelação com os cafeicultores, coisa também que não foi virtude do museu nos seus primeiros anos. Era específico tratar o ciclo do café do século XIX. Isso era a história do café. Mas como se o café fosse uma cultura antiga, esquecida, uma bebida que não é mais produzida, e muito pelo contrário, a gente tem ainda hoje novos cafeicultores, mas também pessoas que permanecem nas suas terras desde o século XIX produzindo café. Então eles se identificam muito com as histórias que a gente traz no museu e trazem também, em contrapartida, informações que a gente pode levar até a população. Por exemplo, no Festival do Café tivemos várias oficinas com baristas, como preparar o café, como é um café de qualidade, como é que é a torra, a moagem, e teve uma adesão muito grande, muito interesse das pessoas, que é o coffee lovers. O pessoal gosta muito mesmo de ter contato com essa nova cultura, que é uma coisa de cerimônia mesmo, né? Não é aquele café extremamente torrado, amargo, que você engole, parte pro trabalho, não. Vamos beber com calma, vamos saborear, aproveitar, porque realmente é uma bebida muito saborosa e que traz muitos benefícios pra gente. E dentro dessa nova onda, qual a importância que você diria que é do museu trazer essa informação sobre a cultura do café dentro do Brasil, como o café ajudou a chegarmos até aqui, e também para poder a população conhecer um pouco da história, né? É fundamental. Eu acho que os museus, na realidade, eles têm esse papel, né, de salvaguardar e de promover uma cultura, uma parte do que foi, e também, na realidade, a gente não guarda o passado, a gente guarda o futuro, porque você divulgando essa importância do café para o Brasil, para São Paulo, você consegue que as pessoas tenham conhecimento de que se Campinas hoje é o que é, se São Paulo é o que é, deve-se muito, muito mesmo ao café. E isso fica relegado às vezes ao esquecimento. Parece que São Paulo já nasceu grande, parece que São Paulo já era esse desenvolvimento todo, e não era. A gente tem, através dos programas educativos do museu, recebido muitas escolas
né? E também adultos, que são, em sua maioria, de programas assistenciais da prefeitura, de ONGs, onde eles podem ali, além de ver a nossa exposição permanente, que é sobre o trabalho na cafeicultura, podem observar ali aspectos do trabalho escravo, também depois do trabalho imigrante, assalariado. Eles podem vivenciar também preparo, a moagem, o preparo de café. A gente prepara para os adultos, né? Eles podem fazer o café coado na prensa francesa, quer dizer, também conhecer a diferença entre um café industrial, extremamente torrado, e aos poucos irem adquirindo uma consciência sobre aquele produto. Consequentemente, vai ampliar o público consumidor de café de qualidade. E quanto à questão de Campinas, que chegou a ser um polo cafeeiro no século XIX, qual que é o espaço dela atualmente na questão do café? Ah, sim, importante isso. Campinas, como disse anteriormente, a região de Campinas ultrapassa, né, na metade do século XIX, o Vale do Paraíba, que é onde começa a cafeicultura no estado de São Paulo, e mantém-se como o grande centro produtor. A região de Campinas, entenda-se não a atual, mas até Ribeirão Preto, essa região do oeste paulista. Atualmente, Campinas não é uma cidade agrícola. A gente tem o potencial para centralizar, sim, comercialmente, institucionalmente, essa cafeicultura do Brasil. É uma proposta até que a gente tem caminhado junto com a Sincal, Associação de Cafeicultores, de trazer produtores de café, de trazer essa parte da política da cafeicultura, né, que beneficia esses cafeicultores, para Campinas. Continue sendo um centro administrativo, né, e tem potencial para isso. Além da estrutura da cidade em si, toda a parte logística, né? A gente tem o aeroporto de Viracopos, a gente tem entroncamentos rodoviários aí para o Brasil inteiro. Então, Campinas tem sim esse potencial de voltar a ser o que a gente chama de a capital dos cafés do Brasil. E o museu, humildemente, tenta fazer essa ponte entre cafeicultores, as autoridades municipais, para que a gente tenha essa possibilidade. Esse ano mesmo a gente teve aqui num hotel de Campinas, no Centro de Convenções de Campinas, um encontro internacional de cafeicultores. Teve gente do mundo inteiro para discutir as políticas da cafeicultura mundial. Sobre a cafeicultura atual, existem movimentos dos cafeicultores que lutam por uma questão mais sustentável? Como eu disse, o cafeicultor, ao contrário de outras commodities, soja, pecuária, cana, tem condições de uma pessoa que não tem uma área do tamanho da Suíça ser um produtor de café. Ele tem ali a sua propriedade não muito grande e através dessa conscientização das pessoas, principalmente do mercado externo, né, a gente sabe que o consumidor brasileiro não se atenta, infelizmente, muito à questão da sustentabilidade, das formas de produção, da utilização exacerbada imensa de agrotóxicos, mas muitos cafeicultores hoje, pequenos, médios e grandes, estão preocupados com isso. Então produzem o seu café sim de forma mais justa, ou seja, funcionários assalariados, bem pagos, né, sem exploração de mão de obra análoga à escravidão, como acontece com outras culturas. E também a produção, tem uma coisa que a gente destaca muito, assim, o café de derriça e o de catação. Ele é apanhado, escolhido, selecionado, deriva uma mão de obra muito grande, ao contrário das outras que você coloca uma colheitadeira lá que faz hectares e hectares por hora, né? Então você tem uma mão de obra ali qualificada, geração de renda para as pessoas, e sim, essa preocupação, até porque o público consumidor de um café de qualidade, na Europa principalmente, ele vai querer saber a origem daquele produto, como é que foi a produção, se foi utilizado, como disse, agrotóxico, como é que a região, tudo isso daí um café de qualidade tem. E, de fato, muitos produtores vêm mudando seus conceitos, né? Adaptando a sua produção. Às vezes, parte dela produz o café industrial, 80% da sua área, e 20% ele dedica a esse café de qualidade. Então, sim, tem uma preocupação crescente e principalmente pelos direitos desses pequenos produtores, que são muitas vezes massacrados por um mercado muito grande e injusto. Essa produção mais qualificada, eu acredito que eles também têm uma qualidade de vida melhor, né? Longe daquela coisa industrial dos agrotóxicos, colheitadeiras. Porque se você tem o café de derriça, que é uma máquina que vai passando e jogando todos os grãos ali, você não tem, por exemplo, essa seleção
né? Então você tem grãos maduros, grãos verdes, grãos que já passaram do ponto. Isso tudo é misturado, torrado ao extremo e servido como café. Já esse café de qualidade é selecionado só os grãos maduros no ponto certo. A torra, no caso, é feita nos países para onde eles são exportados, né, por torradores especialistas e tal, mas agrega muito valor. Eu acredito que a cafeicultura é uma boa saída para dignificar o produtor, dando melhor qualidade de vida do que outras culturas aí que são produzidas de forma muito industrial e praticamente não empregam. Quando empregam, trazem mal ao trabalhador por ser exposto a uma infinidade de agrotóxicos, uma produção que não é muito saudável. Estivemos aqui com o Márcio, coordenador do Museu do Café. Obrigado, Márcio, novamente, pelo seu tempo. Eu vou deixar agora um espaço, se quiser fazer um convite para a população de Campinas visitar o museu ou falar mais alguma coisa, alguma divulgação. Bom, eu volto a agradecer a oportunidade. E sim, a gente deixa o convite à população campineira que não conhece o museu ainda, que não visitou, que vá visitar. E também, se tiver o interesse, a gente tem vários programas como o Café Itinerante, que a gente leva as atividades até as escolas, creches, enfim, qualquer instituição, para a gente poder divulgar cada vez mais essa cultura cafeeira aqui e a importância dela para o município. Muito obrigada. Você ouviu o podcast Histórias e Café. Tratamento do acervo do Muca. Chauana Lima, Rafael Alziro, Paola Champ, Paulo Pessoa, Tawane Benedicto. produção de Paola Champ. Direção e redação, Paola Champ e Paulo Pessoa.